Bem-vindo, meus caros. Um bom dia a todos. Hoje é dia 19 de abril e é comemorado duas datas consideradas importantes, que é o dia do Exército e também o dia do Índio, que já foi muito mais falado antigamente, na época das escolas, do ensino fundamental, e hoje é pouco mencionado, né? Aliás, muitas datas importantes do nosso país hoje são pouco mencionadas. Deixa eu dar um aceno aqui para o pessoal que está chegando. Gabriel Silva. Bem-vindo todos. Essa live, meus amigos, é mais um teste. Mais um... Ó, Rafael Moreno. Opa! Beleza? É a live mais de teste, amigos, porque eu não sou muito de fazer lives. Eu sou uma pessoa um pouco, na minha, né, um pouco tímida. Opa! Mas às vezes tem que aproveitar, né? Aproveitar que tá com uma boa conexão de internet e aparecer um pouco. Às vezes é importante aparecer um pouco. O Exército Brasileiro foi fundado oficialmente em 7 de setembro de 1822, por razões óbvias. Independência do Brasil. Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Assim foi fundado o Exército Brasileiro de forma oficial. A Imperial Armada também, né? A Marinha do Brasil atualmente. A Força Aérea mais recente. Ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, aqui no caso do Brasil. Então ela já tem uns 70, quase 80 anos, se eu não me engano. Mas o Exército, a fundação histórica dele, é celebrada no dia 19 de abril, em razão da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco, que foi uma insurreição brasileira de diferentes etnias, diferentes povos que se juntaram com um sentido patriótico, um sentido de unidade nacional, um sentido nacionalista, para lutar e combater a dominação holandesa no Brasil. Naquela época, né, século XVI, se eu não me engano, 16. O Nordeste do Brasil era dominado pela Holanda, né? Inclusive até hoje existem muitas referências holandesas lá, tanto no sotaque como na cultura. Mas é interessante, apesar dos pesares, mas a riqueza cultural brasileira que esses países nos legaram fizeram com que hoje nós tivéssemos uma diversidade cultural muito rica e que merece o seu respeito e a sua admiração, né? Particularmente, eu olho para todas as culturas existentes dentro da nossa unidade nacional e vejo com muito bons olhos, eu vejo com muito um sentido nacional muito grande, que precisam ser preservadas. Muitas coisas nós não conhecemos da nossa própria cultura. E é muito importante conhecer, porque isso traz um enriquecimento pessoal muito grande e faz com que o amor... Século 17, valeu, obrigado, século 17. E faz com que o amor pela nação aflore cada dia mais. Vamos coroar a democracia. Luiz Henrique, Gu, Bom Vivan, David Lima,
Danilo Cândido de Oliveira, Pedro, Iago, Slongo, FFC João Pedro e assim por diante. Pessoal, manda aí perguntas, manda salve Exército de Caxias, salve. Apesar dos pesares, as pessoas olham muito para a questão do Exército Brasileiro como traidor. O Exército Brasileiro tem o seu valor, porque o Exército Brasileiro não foi fundado pelos republicanos. O Exército Brasileiro, os valores do Exército Brasileiro, os valores originais, os valores pátrios do Exército Brasileiro, não foram fundados por republicanos, não foram fundados pelo Marechal Deodoro, não foram fundados por Benjamin Constant, não foram fundados por Floriano Peixoto. Foram fundados e forjados por grandes homens como Caxias. Foi fundado por grandes homens como o Marquês de Herval, o General Osório e tantos outros grandes nomes da história da nossa força. Então o Exército merece nosso respeito e a nossa admiração. Tem os seus poréns, né? Infelizmente, eu vejo na Academia Militar das Agulhas Negras como sendo um antro de disseminação de valores positivistas. Eu vejo, infelizmente, dessa forma a Academia Militar das Agulhas Negras como sendo um perpetuador, talvez não consciente, ou talvez até consciente, eu não sei, mas um perpetuador desses valores ultrapassados positivistas. Mas o Exército merece nosso respeito. O Exército Brasileiro merece nosso respeito, porque os valores deles, os valores da força, do Exército e da Marinha foram forjados por homens valorosos. Também acabei me esquecendo, nem poderia me esquecer, era da Marinha, não era do Exército, era da Marinha, mas Joaquim Alves, meu Deus, fugiu o nome dele, como poderia? O patrono da Marinha. Deixa eu pesquisar, meu Deus, fugiu o nome dele. Como vai fugir o nome dele, gente? Mas acontece, principalmente quando tá ao vivo, ainda mais com pessoas tímidas como eu. Joaquim Marques Lisboa, esse foi o Marquês de Tamandaré, militar da Armada Imperial Brasileira, da nossa Marinha, e hoje ele é o patrono. Nosso esboço de exército nasceu com pretos livres como Henrique Dias e índios como Felipe Camarão. É verdade. É verdade. Almirante Tamandaré. Contrariando as ordens de Dom João VI. Eu vejo muita gente criticando o Exército Brasileiro. Mas eu acho que só quem não serviu o Exército Brasileiro, quem não teve a honra de integrar as fileiras do Exército Brasileiro, que pode ter esse pensamento. Eu servi no Exército em 2010 e aprendi bons valores com os meus comandantes, com os meus superiores. Desenvolvi os valores da camaradagem e da cidadania com os meus pares. E foi um grande aprendizado para mim. Como ex-militar, como militar da reserva, eu me sinto orgulhoso. E aí, meus amigos, o que é que vocês têm para dizer nesse dia? Lembrando que hoje também é considerado o Dia do Índio, né? E é bastante importante dizer que a imagem do índio como parte
importante da formação da nacionalidade brasileira era bem valorizada na época do Império. Era bem valorizada na época do Império. Tanto que nós vemos inúmeras representações, inúmeros ícones, estátuas, litografias e gravuras de caráter nacional que evocam a figura do índio como aquele que é um soberano, vamos dizer assim, na nação brasileira. Tanto que você pode ver estátuas feitas para homenagear os índios na época do Império que mostram eles coroados, que mostram eles usando trajes típicos de soberano. Não fica tímido, irmão. Somos gratos pelo trabalho que você presta por nossa valorosa história. Comentário do Gu Bonvivan. Opa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse comentário. É importante o reconhecimento não por questões de ego, mas é porque o incentivo para o desenvolvimento do trabalho, né? É um incentivo para o desenvolvimento de novos estudos, de novos trabalhos e a cooperação também com as outras páginas, né? Também não deixando de citar de forma alguma meu amigo João Paulo Oliveira, de Maceió, em Alagoas, que há anos tem me ajudado na página. Ele sempre estudando, estudando muito, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que tinha um pessoal buzinando. Sempre estudando muito, buscando conhecimentos em inúmeros livros. Sou uma pessoa ímpar, de um conhecimento extraordinário sobre a história da família imperial, a história do Brasil. O nome dele é João Paulo Oliveira e ele é a pessoa que há anos tem me ajudado na criação de conteúdos, tanto que eu nomeei ele como diretor de conteúdo da organização Ave Império. E há muito tempo ele tem me ajudado. Eu sou bastante grato a ele e sempre que possível. É que ele não é muito de aparecer. O João não é muito de aparecer. Eu gostaria que ele aparecesse mais. Talvez a gente faça uma live entre eu e ele para falar sobre diversos temas do Brasil e também da organização Ave Império. Eu vi que a Deusate entrou, minha amiga Deusate. Muito bom. Deusate Cardoso, que é líder nacional do movimento Brasil. Ai, meu Deus. Errei, pessoal. Ela é líder nacional do movimento Nação Real. Bem-vinda, Deusate. É sempre um prazer falar com você. Quanto tempo o projeto existe? Olha, projeto eu comecei em 2015, porém com outro nome. O nome do projeto era Sou Monarquista. Pessoal, a música de fundo está muito alta, se vocês puderem dizer aí. Se a música de fundo estiver muito alta, eu vou baixar um pouquinho. É assim que eu gosto de perguntas. As perguntas ajudam a gente a desenvolver raciocínios. Tá ótimo. Valeu, Gu.
Não, o projeto nasceu em 2015, por enquanto o nome do projeto era Sou Monarquista. Porém, esse projeto durou até o início de 2017, quando do lançamento da ideia legislativa, a primeira ideia legislativa visando a restauração da monarquia, que alcançou 20 mil apoios e depois se transformou em uma sugestão legislativa. E foi para a mesa e foi remetida para diversos senadores e no final acabou arquivada. Eu considero uma vitória. Tem gente que acha que não foi. Eu acredito, e muitos monarquistas acreditam que foi uma vitória, porque foi um projeto que deu visibilidade para o movimento monárquico. E é isso que foi importante. O importante que nós precisamos é de visibilidade. Nós ainda não temos número suficiente para levar adiante uma empreitada desse tamanho. O movimento precisa de visibilidade, e é isso que a gente busca: visibilidade, publicidade, boa publicidade. Então, eu era membro, inicialmente, salve Bruno Amaral, melhor pintor do movimento monárquico. Inclusive, pessoal, o Bruno Amaral aqui, ó, brunoamaral.art, sigam ele. Esse cara é sensacional. Eu fico admirando os trabalhos que ele realiza, que é uma verdadeira obra de arte. Aqueles trabalhos pintados na tela mesmo, na tinta, igual se fazia antigamente, que a gente não vê mais. Esse aí é o cara. Que isso, cara? Bondade nada, isso é fera. Queria eu ter essa habilidade. Eu fui membro, ajudei no melhoramento. Participei da geração Monarquia, que foi lançada pelo Dom Rafael, Dom Gabriel, Dom Pedro Alberto, os príncipes jovens da Casa Imperial do Brasil, que foram os responsáveis pela fundação da geração Monarquia. E eu acabei sendo indicado para ajudar na profissionalização do logotipo da geração Monarquia. Porém, tempos depois, a geração Monarquia transformou-se em Movimento Brasil Real, que aí já visava algo um pouco mais abrangente, uma militância mais politizada, vamos dizer assim. E teve como principal expoente Dom Pedro Alberto, com quem eu tive bastante contato. Porém, acabei saindo da geração Monarquia, do Movimento Brasil Real, e fundei em 2017, de forma definitiva, a Organização Ave Império como vocês conhecem hoje. Deixa eu ver os comentários do Google. Eu convenço um republicano por dia. 2 minutos de conversa, a própria República já ajuda. Você tem razão. Confesso que não é qualquer um também que consegue, né? Tem que ter uma boa oratória, uma boa retórica. Mas isso é importante. Cada um fazendo a sua parte de uma forma. Por exemplo, eu vi aqui um comentário falando sobre panfletagem do Jovem Monarquista BR. Eu faço panfletagem aqui na minha cidade. Vou voltar a todo vapor pós-pandemia. Tá certo. Panfletagem, mídias, conversa boca a boca, né? Frente a frente, tete a tete, como dizem. Usando as próprias mazelas republicanas como argumento contra a própria república, como arma contra a própria república.
Eu divulgo a monarquia e o trabalho pela restauração em todos os lugares que vou, disse o professor Ney. Muito bom. É assim que tem que ser. É assim que a gente vai conseguir apoio suficiente para poder pensar futuramente num possível plebiscito. Mas antes a gente precisa de base. De onde surgiu a ideia do logo da Ave Império? Surgiu da minha cabeça. Ai, senhor. Eu queria algo que remetesse à grandeza do Brasil. Eu pesquisei. O pessoal sempre fala muito da águia norte-americana. Ah, a águia norte-americana, símbolo do poder americano, blá blá blá. Vocês já viram o tamanho daquela águia? A nossa arpia, o gavião real, despedaça aquela ave. O Brasil é grande em vários aspectos. É a maior ave de rapina do planeta e representa os anseios e os valores do Brasil. Aí eu pensei, é essa mesmo. Pesquisei bastante, estudei bastante os ícones que remetiam a isso. E como eu já trabalho com design gráfico já desde 2007, na verdade em 2007 eu comecei a estudar sobre isso. E ao longo dos anos fui me aperfeiçoando e até hoje eu venho trabalhando com isso. Eu fui aplicando as técnicas de design, proporção e etc. Até chegar no resultado que vocês viram. Resultado que eu já estava buscando há bastante tempo. Eu memorizei a Carta de Independência. É só recitar que a pessoa chora. É verdade. Tem uma codorna aqui no quintal que é maior que a águia americana. É, pois é. Ah, e outra coisa também, voltando a falar do logo da página. Eu pensei num nome que na época era muito falado, né? Tem gente que não gosta, mas eu pensei mais pelo lado da publicidade. Ave Império. Muita gente conhece. Aí eu pensei, vou colocar só Ave Império, só. Não precisa de mais nada. Porque já o nome em si isolado já se destaca. Aí eu pensei, né, também, né, juntando a questão do logotipo, ave e a cabeça de um gavião real, né, a arpia. Então remeti o nome a essa palavra ave com a arpia e ao mesmo tempo evocando o Império do Brasil, né? Salve Império, que é o significado de Ave Império, Salve Império. Então foi mais ou menos assim que eu bolei a ideia do logotipo, que é um logotipo que sinceramente me dá bastante orgulho, principalmente com o resultado agora recente. O nome é bom e o logo é impecável. Entendi o ave em duplo sentido. Se você entendeu, o trabalho foi bem feito. Alcancei meu objetivo como designer gráfico. rumo aos 1K no TikTok. É isso aí. Cadê? 216.721 TikTok. Tá crescendo. O Avon Regio comentou. O Vitor da Avon Regio, meu amigo,
com quem trabalho desde início de 2017, quando foi lançado o projeto dos editores monarquistas, que é um grupo que reúne, muita gente não conhece, mas é um grupo que reúne as principais páginas, os editores das principais páginas monarquistas, que é liderado, vamos dizer assim, pelo Rodrigo Brasileiro, da Confembras. Ele que idealizou esse grupo. E foi por causa dessa união desses editores em 2017 e pelo trabalho conjunto que realizamos, desde a elaboração do projeto da ideia legislativa e o lançamento da ideia legislativa e o trabalho que foi feito para alcançar pessoas com acerca da ideia legislativa, que nós alcançamos os 20 mil apoios necessários para que ela se transformasse numa sugestão legislativa. Foi o apoio e o trabalho incansável e diário de pessoas como o Vitor da Von Hengen, como o Dr. Ezequiel Novaes, chanceler do Círculo Monárquico de Montes Claros, como o Rodrigo Brasileiro e tantos outros. Porque foram tantas pessoas que participaram e que tiveram mérito nisso. E o Vitor é uma dessas pessoas, o Vitor da Von Hengen. Ele me deu uma boa consultoria com relação ao TikTok, que estava meio estagnado, e agora tá bombando, tá indo. Voluntário número 1, Dom Pedro II, voluntário número 1, voluntário da pátria. Cadê? Deixa eu pegar uns esbocinhos aqui, porque senão me foge da cabeça. Bem-vindo, pessoal que está entrando. De Firmino, Gustavo, Fázio, Aline Ferreira, Júlia Soares, Luana, Adele, Rosiandre, muito obrigado. Almeida Werley, Coutinho, João de Souza Aranha, Felipe Iago, Roberta Souza, Cristiano MS Lima, Adriano Estúdio de Pintura. Opa, é outro pintor? Maravilha, hein? Precisamos dar valor a artistas assim. Adriano Félix, não sei se eu já falei. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por entrarem. Dom Pedro II foi o voluntário número 1 porque ele queria ser voluntário na Guerra do Paraguai. Só que o parlamento não queria, né? De jeito nenhum. Por razões de segurança, né? Em pleno início de guerra, de uma guerra internacional, de conflito internacional na América do Sul, se acontecesse alguma coisa contra a integridade física do imperador, o Brasil estava perdido. O Brasil estava perdido porque não tinha ninguém à altura para suceder o imperador. Mas o imperador disse que se ele se não fosse permitido a ida dele para a Uruguaiana, ele abdicaria e iria para a guerra como primeiro voluntário civil.
mais ou menos assim. Apoiaria uma intervenção militar para a volta do Império? Pergunta complicada, hein? Pergunta difícil. João de Souza Aranha. É muito difícil falar de intervenção militar porque é o que eu sempre falo. O Brasil faz parte de inúmeras convenções internacionais que impedem, eu não estou falando que apoio, eu só estou dizendo que o Brasil faz parte de inúmeras convenções e tratados internacionais que impedem as Forças Armadas de ter qualquer atitude e iniciativa interventiva. Aí eu fico, às vezes, quando eu vejo pessoas falando sobre intervenção militar, eu fico preocupado porque o Brasil, sendo um país com instituições, entre aspas, democráticas, no pleno funcionamento do Estado Democrático de Direito, entre aspas, já é hostilizado internacionalmente, no sentido ideológico do termo. Imagine se as Forças Armadas do Brasil resolvem realizar um ato interventivo. Vocês acreditam que os países participantes desses tratados, participantes dessas convenções internacionais, vão ficar de braços cruzados? Na minha opinião, é quase certeza de que até os Estados Unidos vão realizar algum tipo de intervenção. O vídeo voltou? Tinha caído, não sei. É muito possível que os Estados Unidos realize alguma intervenção militar dentro do Brasil com apoio de outras nações participantes desses tratados e dessas convenções internacionais. Então eu acho muito perigoso falar de intervenção militar. É muito perigoso. Porque o Brasil hoje, eu vejo o Brasil hoje como sendo um bastião de valores que são rechaçados pelos globalistas. E aqui não é fazendo defesa de nenhum político. Mas o Bolsonaro, em questões de valores, representa hoje o que os globalistas mais odeiam, né? Mais uma vez dizendo aqui que não é nenhum tipo de apologia nem nada, mas ideaticamente o Brasil representa hoje no cenário internacional o que os globalistas hoje mais rechaçam. É por isso que eu acho temerário falar de intervenção militar, porque eu pessoalmente acredito que se isso acontecesse não ia ser bom para o Brasil. Deixa eu ver se tem mais comentários. Sua Alteza Imperial e Real, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, né? Sua Majestade, né? Sua Majestade Imperial. O título Imperial e Real só surgiu depois da união entre a Princesa Isabel e o Conde de, que uniu o Imperial do Império do Brasil e o Real da Casa Real da França, né? Dom Pedro II é um eterno exemplo a todos nós, com certeza. Dom Pedro II representa todos os valores da nação que hoje são pisados, né, pelos... Eu não vou nem dizer republicanos, né? Que são pisados por essa
A aristocracia da corrupção no Brasil. Gaúchos monarquistas. Opa! Finalmente está fazendo live. Aproveitando, né? Aproveitando até para ajudar a gente, né? Isso ajuda a gente. Esse contato, essa interação. Valeu, Thiago. Um abraço para você aí do Rio Grande do Sul, que vai realizar agora um simpósio com a presença do Rodrigo Brasileiro. Vai ser, eu não sei se vai ser presencial. Ô Thiago, diz aí se vai ser presencial. Fala mais alguma coisa sobre o simpósio, por favor, porque me fugiu da cabeça. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Deixa eu entrar no Instagram. Enquanto o Thiago fala alguma coisa, deixa eu ver os demais comentários. O magnânimo sempre estará em nossos corações, com certeza. A ditadura do judiciário está massacrando o povo. Olha, aumentei aqui a iluminação. É a primeira vez na história do Brasil, na história jurídica do Brasil, que a gente viu um judiciário tão militante como esse. Parece tão bobo o que está acontecendo, mas é tão perigoso, é tão... Gaúchos, cadê aqui? É tão perigoso e temerário o que tem acontecido no Brasil com relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu não vou nem falar muito sobre isso, porque, né? Vai que resolvem bater a minha porta também, né? Suspender minhas contas, eu tenho tanto carinho por essas contas. Você foi muito cirúrgico em dizer que não são republicanos. Obrigado pela correção do título. Não existe republicano no Brasil, de fato. Não existe. O que existe são pessoas aproveitadoras. Eles sabem que num sistema parlamentar monárquico existiria como é que eu posso dizer? O Rodrigo que saberia dizer isso melhor do que eu. Em questões políticas ele é um crânio. Mas o sistema parlamentar monárquico corrobora para que atos de corrupção no Brasil sejam atenuados. E no Brasil e em qualquer país, mas no Brasil seriam atenuados, assim como acontece em países como a Dinamarca e a Suécia. E não é uma questão de discurso ideológico. Se você for no Google, aqui no Wikipedia, e pesquisar, cadê? Deixa eu achar aqui, parlamentarismo monárquico. No Google, aqui no Wikipedia. A Wikipedia, que é uma página de informações que tem um certo viés progressista. Onde é que foi que eu li certa vez? Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar, mas se eu encontrar, eu trago essa informação para vocês. Mas o parlamentarismo puro, né, que é o parlamentarismo monárquico, ele por si só, toda a sua estrutura corrobora para que a corrupção seja atenuada. E os privilégios excessivos, etc. e tal, que é o que acontece em países como
como eu citei, a Dinamarca e a Suécia, que tem níveis de... O índice de desenvolvimento humano desses países é extremamente alto. O índice de felicidade desses países é extremamente alto. E os níveis de democracia são altíssimos, né? E os índices de corrupção são extremamente baixos. Aí as pessoas falam, mas é questão de cultura, é porque eles já têm essa cultura há muito tempo. Em partes, sim. Mas na sua maior parte é o que é proporcionado pelo parlamentarismo. O parlamentarismo proporciona isso. O parlamentarismo monárquico proporciona isso. Aí as pessoas falam, mas poderia ser um parlamentarismo republicano. Não sei não, viu? Porque um dos principais trunfos de uma monarquia parlamentarista é justamente o fato de o imperador, ou o rei, o monarca soberano, não ter ligações com partidos políticos. E esse é o principal trunfo, garantindo a isenção total dos joguetes políticos. E já numa república parlamentarista, o presidente ele é filiado a um partido político, assim como o primeiro-ministro. Os dois são partidários, o que faz com que haja uma intriga política de interesses entre os dois, travando o país. Tanto é que você pode olhar para Portugal, que é uma república parlamentarista, e é um país cheio de atrasos, cheio de corrupções. Vocês pensam que Portugal é um país avançadíssimo e tal, politicamente? Portugal tem muitos problemas. Eu já há anos que eu tenho amigos de Portugal e que falam inclusive que essas questões que nós criticamos dos brasileiros de serem passivos demais, de não ter um posicionamento político decisivo, mudar as decisões e destinos do país, lá a gente também encontra isso em Portugal. Infelizmente, nesse sentido, Portugal não é muito exemplar. Não dá muitos bons exemplos para nós. Mas Portugal é um ótimo país, com um ótimo povo. São os responsáveis pela nossa... são os responsáveis pelo que somos hoje, de certa forma. Então acho que a gente precisa agradecer a Deus por Portugal ter colonizado esse continente, essa parte sul do continente, porque eu não vejo eu não vejo bons frutos caso outros países tivessem colonizado essa parte do continente. Não vejo não. Isso que eu ia dizer, nem pode criticar muito que os deuses do Olimpo vêm te prender em flagrante com o mandato. Deus me livre disso. Deus me livre. Peraí, deixa eu procurar aqui gaúchos monarquistas. Cadê, gente? Aqui, achei as informações. E se a coroa britânica tivesse nos colonizado? Vixe, meu amigo. Não sei não, é difícil dizer, viu? É difícil dizer. Bom, é só olhar para a Índia, né? Olha para a Índia e tire suas conclusões. Então, pessoal, como eu estava falando aqui, no dia 1º de maio de 2021, às 15 horas, vai ocorrer o Simpósio Monárquico do Rio Grande do Sul. E o Tiago Oliveira, que é líder
movimento Gaúchos Monarquistas, líder fundador do movimento Gaúchos Monarquistas. Vai falar sobre o tema o marketing digital no movimento monarquista. E o Rodrigo Brasileiro, né, nosso grande amigo, vai falar sobre coaching e PNL aplicados ao movimento monarquista. Vai ser presencial. O simpósio vai acontecer na Praça Doutor Luiz Francisco Guerra Blesman, número 57, bairro Três Figueiras, na capital Porto Alegre. Para confirmar a presença, tem que mandar um e-mail para o gaúchosmonarquistas@gmail.com e um investimento simbólico de R$5. Só isso. Uma temática bastante interessante, que o movimento monárquico precisa se atualizar, e precisa se modernizar e precisa se profissionalizar. No que tange a questões de comunicação, publicidade, marketing. E esse simpósio vem a calhar. Então, vão lá na página Gaúchos Monarquistas e também na Confembras e peço mais informações sobre esse simpósio que vai acontecer no dia 1º de maio de 2021, às 15 horas, na Praça Doutor Luiz Francisco Guerra Blesman, 57, bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, com investimento simbólico de R$5. João Paulo Oliveira entrou, meu amigo, meu grande amigo, o maior responsável pelas postagens históricas. Pessoal, essas postagens que vocês veem na nossa página sobre a história da família imperial, a história do Brasil e histórias de outras cortes europeias, porém sempre de alguma forma relacionada com os nossos personagens históricos, são responsabilidade do João Paulo Oliveira, meu amigo. Ele que está sempre, como eu falei, está sempre pesquisando em vários livros, estudando, escrevendo, e tem uma bagagem, um acervo muito intrigante. Então, o João Paulo JP Olivaron, que entrou aqui agora, ele é o principal responsável pela criação dos conteúdos históricos da página. Ave Império, salve Dom Luís. Salve Dom Luís. Dom Luís de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Merece todo o nosso respeito e admiração. É isso, pessoal. Essa foi uma live mais sem compromisso, vamos dizer assim. Iniciei falando sobre o Dia do Exército, né? Hoje é o dia 19 de abril, Dia do Exército. Fundado historicamente em 19 de abril de 1648 em Guararapes, em Pernambuco. E oficialmente falando em 7 de setembro de 1822. Também é Dia do Índio. Pouco falado, pouco comentado, mas é também Dia do Índio. Deixa eu ver aqui. É Dia do Índio. Esse foi o tema central. Pessoal, tem alguém querendo participar da live? Deixa eu convidar alguém para participar. Vamos fazer um negócio interativo. Vamos lá. Cara, mentira. Tu no Ave Império. Eu que sou um visão chato aí. Velho, Deixa eu até tirar o som aqui. Só um minutinho, não vou pegar o fone também. Caramba, Botar não outro. Deixa eu botar outro fone. Pera aí, mano, eu só...
me convidaram para uma live aqui. Eu não estava pronto. Uma live surpresa. Surpresa. Tipo, eu tava arrumando as coisas aqui de casa. Eu falei, vamos convidar alguém? Tudo bem? E aí, tudo bem? Aqui, eu não sei seu nome ainda. Rafael. Rafael. Sigo a página há algum tempo aí Prazer e todas as páginas monarquistas, no caso, né? Eu sigo há um bom tempo aí a galera. Bem, graças a Você Deus. desenrolou bem. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo com as pessoas também. Verdade. Ajuda a desenvolver raciocínio, ajuda a matar um pouco a timidez. É, como você disse, é importante também esse contato próximo com É o público, né? importante. A página, como organização Ave Império, oficialmente desde 2017, mas foram raras as vezes que eu fiz uma live. E é importante estar sempre em contato com as pessoas. É. Mas eu vou melhorando com isso aos poucos. No começo você estava um pouco tímido, né? Mas depois você começou a desembolar. Pessoal, eu vi gente falando que tá com eco. Melhorou Tá com um isso pouco daí? minha voz tá retornando. A minha melhorou. Eu tava vendo aqui uma microfonia, mas para mim já parou já. Quando eu vou falar, eu vou ouvindo um pouco minha voz. Será que é meu fone? Deixa eu tirar aqui. Pra mim tá. Tá boa. Voltar agora. Voltou um pouquinho. Deixa eu ver se tá dando. Agora ficou ruim agora. Não, vou colocar o fone. É o fone mesmo. Aumentar o brilho, sei E lá. aí, meu amigo, fala mais sobre você. Eu Como é que você se sou... tornou monarquista? Assim, eu tinha uma lacuna, né? De essência mesmo, de saber de onde que eu vim, de que o povo brasileiro era formado. Aí, após as manifestações de 2013, né? O Brasil na rua e tal, eu fui e comecei a ter essa curiosidade, né? Por que as pessoas se manifestam, por que elas gritam. Tal. E comecei a pesquisar a história do Brasil, fatidicamente, de forma amadora mesmo, né, autodidata. E também tímido agora eu que tô tímido. A maioria dos monarquistas, dos jovens monarquistas, se tornaram monarquistas de forma autodidata, vamos dizer assim. A grande maioria não são formados em história, não são estudantes de história, mas Não descobriu por o Rick. conta própria. É porque meu amigo entrou aqui, que se tornou monarquista por causa de mim também. Legal. Luiz Matos. Pode prosseguir, desculpa te interromper. E não imagina que é isso. Por conta própria, as pessoas foram estudando, foram se dando conta, graças a Deus por isso, graças a Deus que nem todo mundo é tapado, que nem todo mundo é aliciado, e foram estudando por conta própria, e foram chegando a essa conclusão, né? E em 2013 aconteceram as manifestações, inclusive eu estava no coração das manifestações em São Paulo, naquela época. Uma das maiores manifestações que aconteceram naquele tempo, eu estudava publicidade e a faculdade ficava lá na Barão de Itapetininga, no coração do negócio. Nossa. E para mim foi um momento emocionante. Foi legal. Apesar dos pesares, mas foi legal. E em primeiro momento, Dom Luiz ele aconselhou que os monarquistas não participassem dessas manifestações por questões de segurança até, né? Porque a gente não... foi um movimento espontâneo, extremamente espontâneo e explosivo, e a gente não sabia onde ia dar isso. Então, de forma assertiva, pensando no bem e na integridade dos monarquistas, Dom Luiz ele aconselhou que os monarquistas, num primeiro momento, não se expusessem. Porém, a partir de 2015, os monarquistas foram se manifestando, foi cada vez mais... Tem um barulho aí, não sei se é vento. É o vento. É o vento. Obrigado. E a partir de 2015, os monarquistas foram cada vez mais se manifestando, participando de eventos, de manifestações, de movimentos,
integrando novos movimentos, criando novos movimentos, e hoje a gente está nesse nível que, graças a Deus, chegamos, apesar da pandemia ter atrapalhado um pouco, né? Deu uma murchada, mas confiar em Deus que essas coisas vão passar e a gente vai poder acelerar as coisas novamente. Com certeza. Mas você ressaltou no princípio, o boca a boca é muito importante, porque, né, você vai conversando com seu amigo, você vai mostrando que nós temos história. Porque, na verdade, os republicanos, entre aspas, eles tentaram apagar a história, né? Foi quase um trabalho aí do 1984. E assim, a gente que conseguiu resgatar, né, a nossa verdadeira história e saber que da glória que foi o Império do Brasil, né? Uhum. Aí fica fácil só do país promissor que éramos, o plano que tinha, a estabilidade política com o Dom Pedro II também. Uhum. Com certeza. Aí, assim, se eu for explicar a República aqui para você e para os nossos amigos aí monarquistas, eu passar 3 minutos aqui, eu consigo falar o que é a República. Pode falar. Não, assim, basicamente, bem genérico, as oligarquias, desde o golpe, né, de 1889, que duraram 40 anos, que para mim é uma ditadura também, onde só as oligarquias comandavam, que caiu por outro golpe que Vargas, né? Chegou que entramos numa ditadura a mais fechada que teve no nosso país, que Vargas ficou aí por pelo menos 20 anos. Foi a maior ditadura que a gente teve. Não, é a mais fechada que teve Vargas. Em todos os aspectos, o governo do Vargas, o primeiro governo dele, foi uma verdadeira ditadura. Ah, não, o Estado Novo, poxa, teve times, eu sou de Belo Horizonte, sabe? Teve times igual o Cruzeiro, que chamava Palestra Itália, teve que mudar o nome, pô. Porque não podia, só a bandeira do Brasil hoje tremula e tal, ele falava isso, né? É o que a gente vive até hoje, né, na minha opinião, que é o fascismo, que é tudo no Estado. Até hoje a gente vive o fascismo aqui no Brasil, né? Enfim, Getúlio Vargas, mas pouco tempo passou, nós entramos no militarismo, né, e pós também se perderam, né, e se tornou uma ditadura também, né, pois fechou pela democracia. Teve o golpe também que derrubou o Vargas, né? De onde ele saiu, de onde ele só saiu morto, né? É verdade. Outra intervenção militar que tirou ele do poder. Saiu da vida para entrar na história, né? Dizer ele aquela carta. Graças ao atentado da Rua Torneleiro, né? Que foi aquele atentado que se não me engano foi segurança do Vargas que tentou matar Carlos Lacerda, né? O Corvo da Guanabara. Carlos Lacerda grande conservador, né? O Brasil, a história do Brasil pós 1889 é forjada em golpes. Golpes, assassinatos, perseguições, massacres, fazendo aqui uma alusão a Canudos, né? Sim, nossa. Massacres Antônio Conselheiro. no Brasil, exato. Eu gosto muito da história. A história do Brasil, pra mim, é fascinante. O Vitor Gabriel disse: República é uma desgraça. E não foi o Vitor que disse, não. Quem disse isso foi Deodoro da Fonseca. Foi República no Brasil é uma desgraça. E o que mais que teve também? Marechal Lott também foi responsável por quase bombardear o Rio de Janeiro. Não sabia. Isso foi na década de 50, 60, se eu não me engano. Uma coisa recente, uma coisa muito recente. Isso é ontem ali na história. E a gente fica vendo, nossa, o Marechal quase bombardeou o Rio de Janeiro lá por questões que eu não lembro exatamente o que foi. E aí teve 64, e nossa, o Brasil, a história republicana do Brasil é forjada em golpes. Se eu não me engano, foram só 6 presidentes que terminaram seus mandatos. Cumpriram seu mandato integralmente. Essa é a história republicana do Brasil. Ela é medíocre, ela é nivelada por baixo, ela subjugou o povo. A República, ela simplesmente foi uma vergonha. Sim. Ela acabou com a nossa história, né? E a nossa democracia, entre aspas, também não foge muito disso. Porque ela vive debaixo de instabilidade. A República vive debaixo de instabilidade política, instabilidade institucional.
insegurança jurídica e tantos outros problemas que advêm de outros problemas. O Vitor tá com uma bandeira linda que ele falou, nem notei e falei por falar. Mas é porque também tá muito evidente, não tem como tirar a tua conclusão da República. Agora tem uma pergunta aqui do Vitor Gabriel. Gente, dá uma olhada o nos que comentários. vocês acham dessa movimentação por intervenção militar nos últimos tempos? Pelo amor de Deus. E aí? Eu cheguei a falar um pouco sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu nem prestei atenção na pergunta. Deixa eu ver aqui. Gente, o que vocês acham dessa movimentação, intervenção militar nos últimos tempos? Você quer que eu diga ou você quer dizer? Se você quiser dar a sua opinião. Então eu vou começar. É o seguinte, apenas 5 presidentes foram eleitos e terminaram seus mandatos. 5 presidentes é uma vergonha, gente, em 130 e poucos anos. Vergonha. Então eu vou continuar, Rafael. Em relação à intervenção militar no momento, o que acontece? Eles já acusam o Bolsonaro de... É que minha voz tá voltando, tá difícil de falar, entendeu? Desculpa. Não, imagina. Fica tranquilo. Eles já acusam o Bolsonaro de querer implementar uma ditadura, né? Uma pessoa eleita ser ditador. Já é um paradoxo. E assim, eles estão fazendo de tudo, né? Estão rasgando a Constituição. O STF são 11 constituições ali, né? Eles fazem o que querem, mandam e desmandam e massacram o povo, né? Deram poder a quase 6 mil municípios, pequenos tiranetes, né? De fechar cidades, Tá ridículo. Aqui em Belo Horizonte tá proibido eu pratico corrida, né? Tá proibido de correr nas ruas a partir das 8 horas. Fecharam lugares de corrida. E assim, na verdade, precisa de alguém que faça cumprir a Constituição. Nós estamos vivendo a ditadura. Nós já estamos na ditadura. A ditadura do judiciário, ela não respeita mais a Constituição. Ela está acima da Constituição. E na minha opinião é isso. Mas se colocar o exército na rua, aí vai ter a narrativa de que o Bolsonaro é mesmo ditador, a ditadura vai voltar, tal, aquele assunto. É o que eu falei, né? O problema para mim, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, nenhum tipo de defesa. Sim. Mas o grande problema para mim, eu acho muito perigoso esse discurso, porque isso pode comprometer o Brasil, inclusive, com relação à segurança nacional. Sim, não, de forma internacional, pode ficar mal visto, né? Não estou nem um pouco afim de ver os Estados Unidos querendo intervir no Brasil militarmente. Sim. E eu acho que esse é um risco que ninguém pensa, porque o Brasil faz parte de vários tratados, como eu falei, de vários tratados e convenções internacionais que impedem atos como esse. Sim. Mas você não acha que nós estamos entregues também à própria sorte? Porque estamos. Se os nossos direitos mais básicos foram usurpados, quem vai nos defender? Cadê Dom Pedrão II? Aí temos durante muitos anos as Forças Armadas se encontraram como o quarto poder, né, o poder moderador do Brasil. Eles agiram dessa forma. Esses golpes, essas intervenções que aconteceram no Brasil ao longo do século XX foram resultados dessa como é que eu posso dizer? Dessa ideia de que as Forças Armadas se transformaram no poder moderador após a queda do imperador. Nunca foram. Hoje inverteu. O poder moderador, só que o poder moderador absolutista, autocrático e tirânico, agora está nas mãos do STF. Não, eles querem legislar, eles são as vítimas, eles são os réus, né? Os juízes, os promotores, eles são a justiça, na verdade, toda. Vitor, Gabriel, de novo, é mais fácil o STF depor o Bolsonaro do que o Exército tomar o poder se o artigo da intervenção militar for usado. Pois é. Tirania surge de uma democracia. O Brasil deveria se aliar à Rússia para evitar conflitos com o Império Americano. É uma questão bem complexa, viu? Mas é isso, amigo. Deixa eu ver se tem mais comentários. Pra dar uma olhadinha. Imperialismo é o domínio de um país sobre outro. O que não foi o caso do Brasil, né? O Brasil teve províncias, como a província da Cisplatina, que foi parte do Brasil.
Isso, justamente. Não foi o domínio do Brasil sobre outro país. A província Cisplatina era parte do Brasil, era uma província do Brasil. Aí eles se rebelaram, fizeram independência, teve a guerra da Cisplatina, o Brasil perdeu. Mas depois de ter perdido essa guerra, o Brasil respeitou a independência do Uruguai. Eu faço uma observação que o Brasil ele só perdeu essa guerra, entre aspas, porque Dona Leopoldina morreu, né? E Dom Pedro I não estava mais. A minha mãe me gritando. Pera, mãe, agora é um momento único aqui na história do Brasil. E assim, Dona Leopoldina, né, veio a falecer, Dom Pedro I ficou arrasado, e ali já não queria graça com Cisplatina, queria graça com guerra, ele estava dando trabalho também, né? Cisplatina já estava dando uma canseira. Ele foi ganhar a Copa da gente em 52 ainda. É isso, amigo, foi um prazer falar com você. Rafael, todo prazer todo meu, obrigado pelo convite. É isso, eu vi você interagindo bastante, falei, vou conversar com ele. Valeu, e eu não saí mais, né? Valeu. Que bom. Muito E obrigado é isso. por participar. Continuarei sempre participando e seguindo a página também, porque é um trabalho que eu admiro bastante. Ajudando a divulgar também, porque... Claro, com certeza. Tudo que a gente faz não tem incentivo financeiro. É claro que a gente pensa em fazer uma promoção, um anúncio, alguma coisa para ajudar a dar uma força, né? Mas tudo que a gente faz é na raça. Tudo que a gente faz é por amor mesmo, né? Espontânea, por amor e na raça, sem colocar dinheiro, por enquanto, né? Que a gente precisa, não vou dizer que não precisa, a gente precisa, mas a gente vai indo na raça, trabalhando no YouTube, né? Que a gente tem um canal no YouTube, criei agora recentemente um canal no TikTok. O pessoal não gosta muito de TikTok, mas é importante ter uma voz ativa do movimento. Em todas as mídias é importante ter. Naquela plataforma, porque o TikTok ainda tem um alcance ilimitado. O alcance do TikTok é ilimitado, diferente do Instagram e do Facebook, então nem se fala, né, que foi o algoritmo deles deu uma limitação federal. Não sabia. Mas no TikTok o alcance é ilimitado, então eu acho que é importante sim ter presença nas mais diversas plataformas. Então é isso. Na raça a gente vai indo, vai alcançando pessoas, vai divulgando e vai expandindo os nossos ideais. Graças a Deus. Com certeza a gente vai. Eu acho que é uma questão de tempo. Não vejo também uma previsão assim tão otimista, né? Sou mais realista. Mas se a gente der a história pro povo, é inevitável. Se o povo souber que nós estamos no país com essa situação por causa de poucos, né? De poucos aventureiros, a gente já tinha. A gente já tomou com o tempo. Quer deixar alguma palavra de incentivo, de ânimo para os amigos aqui? Para os nossos amigos monarquistas, é que não desanimem, gente. Que a gente sempre foi guerreiro, desde a fundação, desde Guararapes, né? Já que o dia do Exército. Sim, veio calhar, é verdade. Ficou, como eu disse, por ordem de Dom João IV, que já tinha falado para todo mundo ficar, cada um com a sua capitania, né? Não mexer para não ter guerra. O povo brasileiro já tinha a sua identidade patriótica e já começou a lutar pela sua liberdade desde então. Então, assim, se a gente não esmorecer, que na história, para a história nada é impossível. Sempre. Tá certo. Valeu então, amigo. Obrigado pela participação. Teremos outras futuramente, né? Não sei com quanta frequência, mas vamos pensando em... Sim, de boa. Sempre que eu tiver também coincidiu de eu estar de bobeira aqui, foi ótimo. É que hoje foi algo mais assim, mais espontâneo, mais sem compromisso, mas vamos trabalhando para ter mais pautas mais definidas e desenvolver melhor alguns temas. Tá certo? Maravilha. Foi um prazer, brigadão mesmo. É isso, o prazer foi meu. Um abraço, tchau. Até mais. Eu não sei nem sair da live, eu nunca entrei em live no Insta. Eu nem sei. Acho que fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Aí. E aí, tchau. Valeu, tchauzinho. É isso, pessoal. Foi um prazer conversar com o Gu. Obrigado por vocês que participaram também. Eu vou sair por enquanto, né? Outra hora a gente participa.
tá certo? Valeu por ter acompanhado aí, um abraço, fiquem com Deus. Círculo Monárquico de Guarulhos. Círculo Monárquico de Guarulhos que é liderado pelos chanceleres. Cadê aqui? Peraí. Deixa eu procurar a página. Círculo Monárquico PR Guarulhos, que é liderado pelos chanceleres Meire e Soren Mozart. É um casal monarquista bastante unido, os dois comprometidos com a causa, sempre trabalhando juntos. A pandemia atrapalhou um pouco, mas eles estão sempre lá. Aí eu aconselho vocês a seguir a página do Círculo Monárquico de Guarulhos, é o CMPR Guarulhos. Coloca lá CMPR Guarulhos, vocês vão encontrar o Círculo Monárquico, beleza? Acompanha lá esse casal abençoado. Prazer foi meu, um abraço. E deixa eu ver que horas são. Boa tarde para vocês, pessoal. Vou indo lá, tá? Um abraço, Deus abençoe.